Viu, gente? As tensões entre israelenses e palestinos, a situação está bem complicada. Desde sexta-feira, os confrontos que aconteceram lá em Jerusalém Oriental e também na Cisjordânia, na faixa de Gaza, deixaram um total de mais de 500 pessoas feridas. Quem conversa agora com a gente sobre esse assunto é o cientista político especialista em Israel, Oriente Médio e Segurança Nacional e diretor executivo da ONG Stand With Us Brasil, André Last. André, bom dia para você, bem-vindo por aqui. Conta para quem está nos assistindo agora para a gente tentar entender, porque tudo isso acontece também no meio de um Ramadã. Por que começou essa tensão a tomar essas proporções que, de acordo com alguns especialistas, já é uma das maiores tensões aí dos últimos anos na região? Bom dia, Paula, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bom, tentar resumir as tensões em Jerusalém, a gente teria que ficar várias horas aqui no jornal para falar a respeito de vários pormenores e vários atores. Mas, em resumo, há algumas semanas, um grupo de árabes que residem na cidade de Jerusalém foram filmados agredindo judeus religiosos, colocando em mídias sociais. Isso acabou gerando uma certa tensão e revolta de populações israelenses de religião judaica. Alguns grupos radicais também começaram a protestar contra os grupos árabes. Isso gerou uma série de protestos na cidade, isso há algumas semanas. Ao mesmo tempo, em paralelo a isso, houve aí há uma briga entre duas famílias, uma judia e uma palestina, por uma região, por uma casa que pertencia a uma família judia antes da fundação de Israel, que depois que Israel foi fundado, a Jordânia passou a dominar aquela região, acabou passando essa casa para uma família árabe, e depois Israel reconquistou em 67, desde então a família tenta reaver a propriedade, e parece que agora está se desenrolando. Só que o bairro dessa casa é um bairro árabe, então gera uma certa tensão entre as partes, e aí as partes mais tensas acabam protestando, e a polícia de Israel tenta conter os dois lados, e obviamente o que nós vemos aqui seria, de uma certa forma, tensões exacerbadas dos dois lados, a polícia no meio tentando prender. Nós vemos imagens da polícia prendendo protestantes palestinos, mas não necessariamente são só palestinos que estão sendo presos, israelenses e judeus também estão sendo presos. Então é um conjunto de fatores, e obviamente qualquer tensão em Jerusalém vai levar grupos terroristas em Gaza a jogarem foguetes, porque eles vão usar isso como pretexto para começar um conflito armado contra Israel. Então, você estão duas frentes aí, e obviamente, a última sexta-feira do Ramadã, normalmente isso gera mais tensões, é mais tenso para as forças de segurança conter esses protestos, e agora, domingo, segunda-feira, começa o Dia de Jerusalém, que é quando Israel e os israelenses comemoram a reunificação da cidade após 1967, na qual a cidade de Jerusalém estava ocupada pela Jordânia, e aí Israel unifica a cidade. Os judeus não eram permitidos de entrar entre 49 e 67 na Cidade Velha, no lugar mais sagrado do judaísmo. A partir de 67, os judeus do mundo inteiro, os israelenses, puderam entrar em Jerusalém. Então essa reunificação gera aí uma série de passeatas com bandeiras e tal, o que tem cunho nacional, né? Então isso acaba gerando tensões também com a população árabe da cidade e com palestinos em geral na Cisjordânia. Então todas essas coisas juntas que eu acabei de dizer geraram esses protestos. Pois é, e a gente tem também aí várias discussões que são antigas, né, André? Israel reivindica Jerusalém, os palestinos reivindicam a parte oriental, e assim vai se acumulando, e aí às vezes a gente tem um estopim que gera uma tensão muito maior. E no meio disso tudo, a gente tem Israel também enfrentando uma super crise política, né? Depois de uma série ali de eleições, também teve o recente fracasso de Benjamin Netanyahu, não conseguiu formar um novo governo. Agora a gente tem novos oposicionistas designados pelo presidente de Israel, tentando formar um novo governo. Como é que fica o comando do país diante também de mais esse impasse? A gente tem as sanções e tem também a história e tem todo o problema político envolvido no meio. Bom, Israel está há já 2 anos numa crise política, tentando formar governos enquanto tenta formar governos, os governos que existem são governos de transição. Então, governos de transição não têm poder para decidir uma série de coisas, né? Então aí existem os ministérios, eles funcionam de forma automática, existem os CEOs dos ministérios, né? Os diretores gerais de cada ministério.
gabinete de segurança se encontra apenas em questões emergenciais, isso é uma questão emergencial, coisas que acontecem fora das fronteiras de Israel são questões emergenciais, só que uma série de coisas não são aprovadas, o orçamento não pode ser aprovado, não pode subir o orçamento também, tem que ser o orçamento do ano passado e por aí vai. Então agora o Netanyahu é considerado o primeiro-ministro no governo de transição, porque já foram as eleições, o presidente já deu o mandato para ele constituir uma coalizão, ele não conseguiu, passou para o Yair Lapid, que é o opositor a ele, que está tentando formar aí uma coalizão com outras pessoas, tanto da esquerda como da direita, porém que são pessoas que se opõem ao Netanyahu, né? Essas eleições foi basicamente isso, pessoas que são pró ou contra o Netanyahu, e agora parece, bom, se ele tem mais uns 20 e poucos dias para tentar formar a coalizão, se ele não conseguir esse mandato que o presidente entrega para constituir um governo, vai para o parlamento. Aí o parlamento pode tentar encontrar uma pessoa, pode ser qualquer um, que tenha 61 votos para formar um governo. Se isso não acontecer também em 21 dias, depois que acabar os 20 e poucos dias ainda que restam a Yair Lapid, aí sim vai ter uma quinta eleição em 2 anos. Pois é, e a gente... Pode continuar, desculpa. Desculpe, não. E aí, o que você me perguntou, como continua isso em relação ao comando? O comando em relação, por exemplo, a esses protestos, isso tem a ver com o Ministério de Segurança Interna, tem a ver com a polícia israelense, tem a ver com o serviço secreto, obviamente tem a ver aí também, se envolve o Ministério do Interior e outros ministérios mais diplomáticos, e todo o trabalho para tentar conter, para tentar conversar com as partes e para tentar diminuir as tensões é responsabilidade da polícia. E o chefe da polícia da Cidade Velha é um árabe israelense. Então, isso consegue também trazer um pouco mais de calma, porque ele está negociando também com os próprios árabes que estão na cidade para tentar diminuir um pouco as tensões entre as partes e tentar diminuir a violência. A questão é que a gente está falando do lugar mais tenso do mundo. Jerusalém contém aí quatro bairros sagrados, para 4 etnias, o lugar mais sagrado do judaísmo, um dos lugares mais sagrados do cristianismo, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. Então, isso gera tensões e mexe com o coração das pessoas e dos fiéis que moram lá, né? Então, realmente, a polícia, obviamente, a falta de estabilidade governamental, na prática, não atrapalha a gerência das autoridades para tentar conter os protestos. Pois é, e algo está preocupando todo mundo, né, André? Obrigada, André, cientista político, conversando aqui com a gente. Essas são imagens ao vivo que a gente tem, tá? Novos confrontos entre palestinos e policiais israelenses na esplanada das mesquitas aconteceram, deixando mais de centenas de feridos também hoje, segunda-feira, dia de Jerusalém. Faltam 2 minutinhos para as 10 da manhã.